Livro de Salmos, capítulo de número 142. Amém? Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Até aqui. É um salmo curto, tem apenas 7 versículos, né? Mas esse salmo, ele é chamado de masquil. Masquil significa que ele era cantado, mas nesse cântico ele tinha uma instrução. Era uma forma de instruir as pessoas. Não era só para cantar, não era para louvar, só para adorar, mas era para trazer uma orientação para a congregação de Israel, que ia subindo, né? Eles subiam para Jerusalém, para ir até o templo, e eles iam cantando. A Bíblia chama isso de procissão. Eu não gosto de falar muito, que é para não confundir, né? Mas é uma forma de dizer que eles iam juntos, adorando o Senhor, até chegar ao templo e oferecer seus louvores e seus sacrifícios a Deus, né? Então esse salmo, ele foi escrito por Davi, e ele foi escrito para ser uma orientação, para ser uma instrução acerca de condições que todos nós humanos passamos, né? Hoje eu estava em casa orando, falando com Deus, né? Nas minhas meditações lá, fazendo minhas coisas. Eu estava até falando para Deus, eu venho de um tempo que igreja, para nós, para minha casa, para minha família, não significava lugar de pedir coisas para Deus, lugar de ir para buscar, vamos dizer, bênçãos materiais, né? Fui criada, eu já falei isso aqui, que a gente entrava dentro de um fusquinha vermelho, meu pai tinha um fusquinha, e meu pai trocava esse fusquinha zero todo ano, né? Mas eu me lembro do fusquinha vermelho, da gente indo para a igreja cantando Alegrei-me quando me disseram vamos, vamos à casa do Senhor, né? Minha família inteira toca, canta, coral. Fui criada numa presbiteriana muito tradicional, e eu me lembro que a gente ia para a igreja porque a gente amava Deus, porque era uma escolha de vida, era um estilo de vida. Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe falar, vamos na igreja porque nós temos que pedir isso para Deus. Nunca vi minha família falar isso. A gente ia para a igreja porque era a nossa escolha de vida, escolhemos viver, né? E se cumpria aquilo. Hoje as pessoas fizeram, né? Faz parte, né? O Espírito Santo foi derramado de uma forma intensa sobre a terra, glória a Deus por isso. Veio um grande avivamento. Deus levantou muitos homens, muitas mulheres, né, para pregar o Evangelho. Então faz parte tudo que a gente tem visto. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam no Evangelho de uma forma de que Deus tem que fazer algumas coisas. E nós estamos esquecendo o princípio do cristianismo, que é salvar, né? Que é evangelizar, ir para todos os lugares, né? Chegar a todas as criaturas e falar do evangelho. E Jesus, ele salva, ele cura e ele liberta. Isso que é a simplicidade do evangelho. Hoje eu falei para o Zé Carlos, eu sei que muitas vezes, como domingo, eu trouxe uma pregação muito difícil, uma pregação de conteúdo teológico muito difícil, mas eu compreendo que o evangelho é muito simples. O evangelho só está em uma questão: o que eu escolho para a minha vida, o que eu quero viver na minha vida. Eu posso escolher muitas coisas, né? Tem gente que escolhe o time de futebol, né? Um é de São Paulo, outro é do Corinthians, né? Um é fã como é que chama, do Palmeiras. Eu posso escolher muitas coisas na minha vida. E nós
cristãos precisamos ter essa consciência. A nossa escolha para o Evangelho, em principal, está salvação. Né? O Evangelho é muito simples. Quem complicou tudo foi nós. Que se Deus não faz, Deus não é bom. Se Deus não deu, é porque Deus não ama, porque Deus não ouviu, porque Deus só ama o vizinho, ou Deus só ama o amigo. Né? Então, quem conturbou toda a questão do Evangelho foi nós. Mas Jesus foi muito simples. Vão por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo aquele que nele crê e for batizado, este será salvo. Né? E em meu nome, vocês farão obras grandiosas. Então, o Evangelho não é tão complexo como a gente faz. Mas o que acontece? Acontece que, para você se manter no Evangelho, você também precisa de força. Você precisa de uma palavra que te sustente, que te levante. Porque somente, eu venho de um tempo que a gente falava em Peter Wagner, né? Vocês nem sabem quem é. Né? Valnice Milhomes, você nem sabe quem é. Né? Morre Ceru, vocês nem sabem quem é. Eram Benny Hinn, né? Kenneth Hagin, que eram os grandes evangelistas que faziam aquelas grandes cruzadas, né? E nessas cruzadas as pessoas eram arrebatadas a grandes experiências com Deus. E agora a gente já está vivendo uma outra época, né? Uma época de poucas pessoas, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Então nós precisamos ter essa consciência de que não importa o tempo que nós estamos vivendo, Deus não deixou de ser Deus, sua palavra não deixou de ser a sua palavra, luta sempre vai ter, problemas sempre vai ter, dificuldade sempre vai existir. E o que vai nos sustentar, que vai nos dar amparo, que vai nos fortalecer? A renovação dessa palavra. Vou fazer 54 anos agora, em dezembro. Todas as vezes que eu prego um texto, ele não é a mesma coisa para mim. Todas as vezes que eu ouço uma pregação, não é a mesma coisa para mim. Deus sempre se revela de uma forma, daquele momento, daquela hora, daquele dia, no tempo que se chama hoje. Tá? E o poder dessa palavra é que nos sustenta para se manter na presença de Deus, para enfrentar as dificuldades. Já falei aqui no início, já falei na hora do dízimo, falo isso todos os cultos, a respeito das dificuldades dos últimos dias. Quanto mais as coisas se apertam na terra, mais difícil vai ficando para nós. Porque quanto mais facilidade para o inimigo se fortalecer, aparentemente nós nos tornamos mais fracos. Né? Eu não sei se você teve já a experiência de você estar num ambiente onde tem vários ímpios, vários seguidores de outras teologias, e parece que você é uma formiguinha naquele lugar e todo mundo é maior que você. Parece que todo mundo tem honra, você não tem. Né? Todo mundo ali sobressai e você é o menos valorizado. É assim? Por quê? Né? Porque nós representamos uma pequena porção na terra que tem a presença de Deus. Né? E quem tem presença de Deus tem que ser firmado naquilo que escolheu. Tem que estar firme, né, na palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo homens e mulheres que tiveram suas experiências. Eu vejo pessoas que foram chamados por Deus para viverem uma história e as suas histórias ficarem escritas para hoje incentivar a cada um de nós a continuar, a permanecer, a ouvir, a deixar Deus falar, a sarar, a curar, né? A restaurar as nossas vidas. Eu estava ali, enquanto a Fátima estava cantando, eu estava sentada ali, falando com Deus. Estava tão bom aqui ontem à noite, que eu fiquei igual Pedro, Tiago e João falou para Jesus, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda e não vamos embora. Não é? De tão bom que estava aqui ontem. Por quê? Presença de Deus, não é? Soberania, presença do Espírito Santo. Então você não tem vontade de ir embora, você quer ficar onde Deus está. Né? Então, homens de Deus são aqueles que amam a presença de Deus, que embora amam a presença de Deus, também têm dificuldades. E quando você olha de Gênesis até Apocalipse, você vê um Deus que tem uma história maravilhosa com seu povo, né? Um Deus presente em guerras, um Deus derrotando reis, um Deus usando das coisas da natureza, como chuvas, granizo, né? Parando o sol, né? Detendo o sol, parando, né? A lua,
Deus agindo de uma forma para favorecer o seu povo. E você vê que esses homens e mulheres são pessoas comuns, de carne, de osso, de sangue, de mente, de emoção, de vontades, de sonhos, de desejos, de dores, de tristezas, de mágoas, de alegrias, de conquistas, de vitórias. São igualzinho a gente. Nenhum desses homens que nós encontramos aqui, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse traz uma palavra para fortalecê-los, como nos fortalece todos os dias, eram pessoas com capacidades sobrenaturais ou, vamos dizer, como diz aí, eram super-heróis, né? Eram pessoas como eu, como a Elane, como a Mercedes, como a Fátima, como a Dona Maria José, como a Olinda, que tinha família, né? Que tinha que batalhar todo dia para conquistar. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo exemplos. Exemplos que nós temos que, quando estamos na presença de Deus, meditar neles, para saber o que Deus fez por eles, porque esse Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será para sempre. E não mudou. Né? O Deus que fez coisas maravilhosas para Davi, fez para Moisés, fez para Débora, fez para Dorcas, fez para Paulo, fez para Pedro, fez para João, para todos. Né? Não teve uma forma de você olhar na Bíblia e falar, ele fez para um, não fez. Não, ele fez para todos que ele deixou escrito aqui para nós. E Jesus falou, olha, não dá para escrever tudo, porque não teria livros, né? Não teria papel suficiente para escrever tudo que Deus faz. Então, ele continua sendo Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que tiveram suas experiências, que tiveram a manifestação do poder de Deus nas suas vidas e que foram usadas por Deus na sua história para nos influenciar na fé, nos influenciar na esperança. Quando a Fátima estava cantando aqui, eu falei, ó, Fátima quase pregou o que eu vou pregar, porque o cântico que ela trouxe já falou, né? Se ele não fizer, continua na fé. Se ele fizer, fé também. Né? De todas as formas, ele continua sendo Deus. Né? Então eu olho e vejo muitas pessoas aqui que nós poderíamos hoje vir nesse culto e tomar uma injeção, né? Para a semana. Hoje a injeçãozona tem que ser grande, porque tem uma semana inteira pela frente. Tem uma segunda-feira que é brava, né? Que não é fácil segunda-feira. Segunda-feira acho que é o pior dia da semana. Né? Então, nós temos que tomar a injeção da palavra aqui hoje para nos fortalecer. E eu dou graças a Deus, porque nós podemos estar aqui hoje. E quando eu buscava a palavra hoje, o Senhor me trouxe em Davi mais uma vez. Davi foi o homem mais comentado na Bíblia, o que mais tem referência, né, é Davi. Todos foram falados da sua história, mas Davi é o homem mais referido, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos as referências sobre ele. E esse salmo que eu li aqui, que eu disse que é um salmo de instrução, de orientação, Davi escreveu para mostrar para o povo de Israel a sua posição, como que ele sobreviveu ao momento difícil, como foi que ele se comportou e como foi que Deus agiu na sua vida. É por isso que é importante a palavra. É por isso que quando as pessoas negligenciam a palavra, o inimigo ele fica muito mais forte, porque quando você deixa de ouvir, você deixa de aumentar a fé. Porque a fé vem... A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o inimigo quebra seu carro, o inimigo faz chover, porque eu sei que tem gente que não veio aqui hoje porque deu uma chuva, irmãos. Se tivesse que levantar amanhã às 8 horas da manhã, colocava a capa e ia trabalhar. Daria para ter vindo na igreja. Me desculpa. Mas o inimigo faz as pessoas pensar, você vai molhar. Se fosse você, eu não ia. Chega uma visita em casa, alguém briga, alguém discute, é uma dor nas costas, é uma enxaqueca, né? É uma dor de estômago, tudo para você não ouvir a palavra. Porque se você não ouvir a palavra, você não terá o fortalecimento que você precisa para vencer. E para isso que a Bíblia serve, para instruir, para corrigir, para colocar para cima. Foi o que Davi fez aqui. Davi foi sacerdote, Davi foi levita, Davi foi rei, foi ungido, foi escolhido. Mas antes de tudo, ele era pessoa normal, gente comum. E nesse momento aqui, que ele escreveu essas palavras, foi um momento que ele passou, que ele estava sendo perseguido injustamente. Ele nem sabia por quê,
Mas ele se encontrou numa situação extremamente difícil. Eu acredito que hoje, se nós conversarmos com os cristãos, né, muitos cristãos passam por situações difíceis. Como nós queríamos que não acontecesse isso? Como nós queríamos que tudo estivesse maravilhoso, né? Mas nós sabemos que a história da vida não é assim. E Davi então se encontra num momento muito difícil que ele chamou de estar abatido. Se você ler aqui, 2 vezes ele fala, eu estou abatido, depois ele diz, muito abatido. Abatimento significa enfraquecimento, tá? É estar derrubado, é estar fraco, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou fisicamente, de alguma forma estar fraco. Se eu olhar para a igreja do Senhor Jesus hoje, o que eu mais vejo são pessoas que estão fracas. 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 Muitos ainda estão cumprindo seus ofícios, ainda estão vindo nos cultos de domingo à noite, porque acho que tem que cumprir a sua obrigação, vem até de azedo com Deus, de mau humor com Deus, né? Isso não é bom, irmãos, isso não é bom, isso não é bom. Porque estar na presença de Deus deve ser grande alegria para o nosso coração. Ninguém precisa vir porque alguém está obrigando, porque alguém está cobrando. Não, estar na presença de Deus é um privilégio. Ninguém viu, mas as coisas estavam acontecendo aqui. Ninguém tocou, mas a nuvem de glória estava sobre nós. Eu estava sentei ali perto do Zé Carlos e falei assim, que paz que tem aqui hoje. Que ambiente bom, que ambiente gostoso. Não tem peso, está livre. Vai e vem. Né? Você sabe o que é isso, né? Pode aplaudir Jesus. Foi e voltou. Ô, glória. Livre. Somos livres. Não tem condenação para nós. Não tem condenação. E Davi, então, por passar por um momento de abatimento, ele escreveu o seu salmo, o seu masquil. Né? Falei para Deus hoje, Davi tinha muita experiência, mas acho que se for contar as nossas aqui, acho que não vai ter papel para colocar também, né? Porque todo dia uma, né? Quando você pensa que você levantou, vem uma tombada de novo. Quando você pensa que está ficando erguendo, outra. Né? E tudo isso por quê? Para a gente ficar abatido. Se você estiver abatido, você está o quê? Fraco, enfraquecido. Esse é meu medo. Não, eu não posso falar meu medo. Eu esqueço, eu erro. Essa é a minha preocupação. Que as pessoas fiquem tão abatidas, tão enfraquecidas pelas dificuldades dos últimos dias, que elas percam a visão do que Deus tem preparado para elas. Hoje o Zé Carlos, nós estávamos lavando a louça lá em casa, ele estava lavando a louça, eu estava enxugando e guardando, ele falou, uma coisa eu sei, que quem cuida de nós é Deus. Se tiver que ser, vai ser Deus, se tiver que abrir, vai ser, se tiver que fechar, vai ser, se tiver que ficar, vai ser Ele, se tiver que desistir, vai ser Ele. É isso aí. E Davi, então, escreveu essa instrução, essa orientação, porque ele passou por um momento que ele não encontrou saída para a sua vida. E não encontrar saída, eu acho que é o maior desespero do ser humano. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você fica pensando como eu posso fazer, por onde ir, que decisão eu tomo, qual a saída que eu tenho, por onde eu posso ir, como eu vou agir. É muito difícil quando você passa por situações que você fica sem saber o que fazer. Davi estava numa situação que ele não sabia por quê. Ele não sabia por que ele estava ali. Na verdade, ele sabia, mas eu quero dizer assim, ele não escolheu estar naquela situação. Eu acredito que nenhum de nós está aqui escolheu ter um problema familiar, decidir passar uma vida financeira difícil. Nenhum de nós, né, escolheu ter um sofrimento na nossa vida. Nenhum de nós, as coisas simplesmente acontecem. E é muito ruim quando nós passamos por dificuldades. E o pior ainda é quando as dificuldades vêm através daquelas pessoas que são chamadas de amigas, de irmãos, de família, de igreja. É pior ainda. E foi o que aconteceu aqui com Davi. Não era só passar por um problema. É passar por um problema causado pela traição, pela maldade, pelo engano de pessoas que ele confiava. Pessoas que
né? Estavam ali que deveriam fazer parte da sua vida, da construção, da sua história, mas que por trás estavam tramando a sua derrota. Davi não tinha o que fazer. Chega um momento, às vezes, na nossa vida, que você se torna tão dependente de Deus, que é aquele momento que você não sabe o que fazer. Tem coisas, irmãos, eu tenho tido experiências com Deus de aprendizado mesmo. Deus precisou virar minha vida de ponta cabeça para mim aprender algumas coisas. Já começou na minha cirurgia, né? Muitos paradigmas foram quebrados, muitos conceitos, muitas coisas foram quebradas, mas eu estou vendo muitas coisas hoje. Eu tenho visto coisas acontecer na minha casa, na minha família, que eu jamais imaginaria que aconteceria. E eu olho para tudo isso e eu falo assim, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo porque eu já aprendi muita coisa. Mas eu precisava aprender também na dificuldade. Eu também precisava aprender no momento difícil. Eu também tinha que aprender no choque, né? Eu tinha que aprender também de alguma forma em umas coisas que eu não imaginava que eu viveria. E foi o que aconteceu com Davi. Estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Que Deus segure o relógio para a gente poder ministrar bem gostoso o nosso coração aqui hoje. Sair daqui renovado, né? Mas ó, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele não escolheu ser ungido. Ele estava lá, ninguém nem lembrava que ele existia. Né? Um rapazinho cuidando de ovelha. De repente Deus resolve escolher alguém segundo o seu coração e manda escolher Davi. Né? Vão lá, derramam óleo na cabeça dele. A partir daquele momento ele é ungido. O Espírito do Senhor está sobre ele, nunca mais saiu. Né? Um dia ele vai na guerra levar queijo e pão para os seus irmãos. Chega lá, tem um gigante. Ninguém tem fé suficiente, mas ele tem. E a história dele começa a mudar ali, e ele vai lá e enfrenta o gigante. Aí o rei já achou legal o que ele fez, ele já tocava lá a sua harpa, os seus instrumentos, para acalmar o espírito das trevas que estava em Saul. Aí de repente ele já enfrenta o gigante, do gigante ele já vira o marido da filha do rei, do marido da filha do rei já vira um soldado do exército, um general que ganha todas as batalhas, e a vida foi acontecendo. Mas em meio a tudo isso, vieram também adversidades. Vieram problemas. Eu estava pensando hoje em quantas coisas maravilhosas Deus já fez na nossa vida. Desde a nossa escolha, desde o nosso chamado, desde que Ele estendeu sua mão, nos encontrou nos cantos mais escondidos desta terra. Quantas coisas boas Deus já fez. Para e pensa, lembra? Talvez olhar no espelho hoje seja o suficiente para você ver o que foi que Deus já fez. Né? Deus é maravilhoso. E Davi, então, passa por um momento difícil que ele fala assim, eu tenho inimigos e eu estou sendo perseguido. E por esse motivo eu estou fraco. Ele disse que estava abatido, mas ele não disse, eu estou esmorecendo, eu estou me sentindo acabado, eu estou me sentindo derrotado, eu penso que é o fim para mim, que toda a história de Deus para a minha vida não vai se cumprir. Ele só disse que ele estava... Como que ele estava? Abatido. E abatido significa que está fraco. Por que nós ficamos fracos, irmãos? Porque a Bíblia diz que a nossa estrutura é pó. Que nós somos frágeis. E Deus conhece a nossa estrutura. Ninguém aqui foi feito de ferro. Deus não falou assim, nasce Bruna, vou fazer você um Robocop e colocar um chip. Deus pegou o barro, nos criou e soprou sobre nós o seu espírito, o fôlego de vida. Oh, glória! Aleluia! E por ser pó, essa carne não aguenta os confrontos que nós temos que viver. Porque os nossos confrontos, eles não são humanos. A Bíblia diz que a nossa luta não é humana. Ele é o quê? É contra quem nós lutamos? Se você for parar para pensar, é injusto, não é? Você lutar com aquilo que você não vê, que você não sabe o que é, e que você não sabe o que vai acontecer. Para e pensa. Não parece que é injusto? É desigual essa guerra. É mais fácil lutar com o marido, com a esposa, com o pastor, né? Com o amigo, com o vizinho, com o filho, com o pai, com a mãe. Porque você está vendo, né? Mas você entender
que essa luta que nos enfraquece, que nos abate, ela sai da condição natural e por isso nós ficamos dessa forma, que é complicado. Às vezes eu tenho algumas batalhas espirituais assim que Deus me permite elas se tornarem espirituais e físicas. Irmão, eu não tenho força nem para me mover na cama. Às vezes é tão forte que vem sobre mim espiritualmente que eu fico parada, paralisada, travada, clamando Jesus aqui no cérebro para o demônio não me matar, não destruir. Deus é que permite para falar para mim, é esse peso que está em cima de você. É isso aí que você está sentindo. Eu já tive lutas físicas assim, de sentir que tinha um elefante em cima de mim. Só que a gente não vê. E são essas dificuldades que enfraquecem, que abate, que te faz sentir que você está tombado, que você está derrubado. Que é isso que o inimigo quer, que a gente se sinta derrubado. Como chamava o inimigo de Davi? Saul. Esse ele via. Esse ele tinha espada. Esse ele tinha um exército visível. E Davi precisou encontrar um lugar seguro para se proteger. Tanto que ele correu para uma caverna e ali ele ficou e ele chamou aquele lugar de refúgio. Refúgio é um lugar que você entra por um determinado tempo até que passe as calamidades. Refúgio não é lugar para você ficar para sempre. É um lugar que você entra, se protege, se esconde do seu adversário, enquanto Deus está batalhando por você. Hoje não tem caverninhas para você entrar, mas tem um lugar seguro, chamado debaixo da mão do Deus Altíssimo. Eu aplaudi Jesus se eu fosse você. Agora, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente poderá descansar. Ele estava se sentindo tão derrubado, tão fraco, que ele chega a comentar aqui no Salmo de instrução, que nesse momento ele se sentiu abandonado, que não tinha ninguém por ele, que ninguém pôde fazer nada por ele, e ninguém resolveu fazer alguma coisa por ele. Meu amado, eu estava lá em casa hoje orando e eu falava, Deus, nós estamos desse jeito, muitos de nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã, muitos de nós estamos enfrentando condições financeiras, emocionais, família, são tantas situações que eu ouço aqui, meu amado, diariamente, que eu sei que tem muita gente se sentindo como Davi se sentiu, estou sozinho. Ninguém pode fazer nada por mim. Esse momento é difícil. Porque é o momento eu fui criada muito protegida. Eu sempre fui muito amada, muito protegida. Meu pai me protegeu demais, me amava demais. E quando eu penso em situações difíceis, eu chego a sonhar com ele. Tem dia que eu tenho a impressão que ele está dentro de casa, mas que eu estou ouvindo a voz dele. Por quê? Porque quando eu penso em dificuldade, quem que eu pensava? Meu pai me ajuda. Meu pai me socorre. Meu pai vai vir aqui e vai fazer alguma coisa. O Zé Carlos sabe que se a gente precisasse do meu pai às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, qualquer horário estava lá presente para fazer alguma coisa pela gente. Né? Então você, quando passa por momentos assim, você precisa ter um lugar para você se proteger, porque alguém precisa fazer alguma coisa por você, mas só que nós estamos vivendo um tempo, uma dificuldade, que nós estamos sentindo como Davi. Ele disse assim, ó, ninguém estava comigo. Talvez ele não estivesse fazendo uma crítica. Deixa eu falar isso para você. Talvez 90% não fosse uma crítica de Davi, mas fosse uma forma de ele dizer assim, o que eu estou passando, ninguém pode fazer nada por mim. O que eu tenho que enfrentar, não tem alguém que pode chegar aqui e resolver para mim. Entendeu? Você está entendendo? Que eu ainda estou pregando, tá? Eu estou trazendo aqui uma ilustração para você compreender o que Deus quer falar aqui essa noite. Nós temos menos de 10 minutos. E Deus ainda nem falou o que Ele espera de nós. Né? Mas eu vou tentar ser rápida aqui para não atrasar. Então Davi falou assim, olha, eu me senti sozinho. E na verdade Davi falou assim que ele estava vivendo um momento de prisão. Tanto que ele fala, Senhor, me livra desse cárcere. O que é prisão? Né? Prisão é quando você se sente numa situação que você não tem saída, que você não sabe por onde sair, você não sabe o que fazer. E hoje, olhando esse salmo aqui, eu vi que Davi passou por uma situação muito semelhante à nossa. Ele tinha uma prisão emocional, porque estar abatido, estar fraco, estar tombado, né, dentro de si, é uma prisão emocional.
É uma situação que você quer sair, porque na verdade você não quer desistir. E eu vou falar uma coisa para você: quanto mais difícil fica as coisas, é mais fácil você desistir. Você está muito mais próximo da desistência quando as coisas ficam mais difíceis do que da vitória. Porque quanto mais as coisas nos oprimem, mais difícil ela fica, é mais fácil você se entregar e desistir de sonhar, desistir de resolver, desistir de realizar, desistir de conquistar, desistir de viver. É por isso que o nosso inimigo é tão cruel, porque ele sabe que a nossa estrutura é pó. Davi falou: eu me senti muito sozinho. Fecha teus olhos um pouquinho. Vou fazer 3 perguntas numa só. Eu queria saber se alguém já se sentiu sozinho. Eu queria saber se você está se sentindo sozinho e se você tem medo de ficar sozinho. Levante sua mão para que o Espírito Santo possa ver. Aleluia. Sabe por que a gente pode baixar? Sabe por que a gente se sente sozinho? Porque nós colocamos crédito nos homens, como eu colocava no meu pai, e hoje ele não está mais. Quando meu pai morreu, o Fábio ligou um dia de madrugada, ele uivava. Ele falou: mamãe, eu estou sentindo como se o telhado tivesse sido arrancado de cima de nós. É assim que a gente se sente. Porque você perde a proteção, você perde o amparo, você perde aquele que te socorre na hora que você precisa, você perde aquele que você, pode ser o que for que você estiver passando, ele vai estar do teu lado. Davi falou assim: eu corri para uma caverna, eu entrei no refúgio, eu tenho inimigos, eles estão me perseguindo, eu estou num momento difícil e eu estou me sentindo sozinho, abandonado. E não tem quem possa fazer alguma coisa por mim. Eu não sei você, mas eu tenho situações na minha vida que não tem ninguém que possa fazer por mim. Ninguém. E talvez hoje Deus nos trouxe aqui hoje, não em muitos, mas em poucos ou muitos, mas para dizer para nós que essa é uma situação que todo ser humano passa. Momentos de se sentir solidão. Mas por que esse salmo foi escrito? Por que teve essa instrução de Davi? Nós sabemos que esse abatimento de Davi, eu gostaria muito de dizer isso antes de eu avançar na pregação. O abatimento não pode ser a causa da sua derrota. O enfraquecimento seu físico, ou emocional, ou espiritual, não pode ser o motivo da sua desistência ou do seu fracasso. Tá certo? Porque se você olhar a história de Davi, ele saiu deste lugar, como eu já preguei aqui, e saiu para ser vencedor. Amém? Se você tiver que ficar por um tempo buscando de Deus, clamando a Deus, chorando com Ele, orando a Ele, jejuando, tendo um tempo só no seu quarto, tendo um tempo só afastado talvez de amigos, de festas, se você precisar, faça isso, porque às vezes esse momento do silêncio é um momento também de voltar a ter a força para continuar. Esse momento da caverna em que ele sentou e disse: estou abatido, muito abatido. Você leu o que ele escreveu de novo? Estou abatido, Senhor. Depois ele disse: muito abatido. Também foi um momento de profunda reflexão, de compreensão, de entendimento. Teve 3 coisas que ele não fez nesse momento. A primeira dela é que ele não deixou o problema ser tão grande como ele parecia ser. Esse é o maior problema que nós temos. É que nós deixamos o inimigo colocar no nosso coração que o nosso problema é muito grande. Nós supervalorizamos os problemas. E quando você supervaloriza o problema, você deixa de ter fé. Porque você só vê o problema. A primeira coisa que ele fez foi não supervalorizar o problema. Eu sento aqui no meu escritório, dia após dia, essa semana foi batidona, foi até tarde da noite, sem ir para casa, varando direto, dia e noite, tivemos morte, tivemos coisas graves que nós tivemos que socorrer, muitas situações difíceis. Foi uma semana cruel, uma semana difícil. Mas o que eu mais ouço das pessoas, meu amado, diariamente, são pessoas que têm uma visão totalmente distorcida de Deus. O seu problema é tão grande que eles não conseguem enxergar a grandeza da fé. E a fé, diz a Bíblia, pode transportar
os montes. A primeira coisa que ele fez foi não supervalorizar o problema. Ele olhou para a circunstância, olhou para suas adversidades e ele escreveu essa instrução para cantar com a igreja, para cantar com a congregação, para cantar com Israel, para cantar com o povo de Deus e dizer o seguinte: eu não duvido do amor de Deus, eu não me rebelo contra Deus, eu não culpo Deus. Mas antes eu cheguei perante ele e derramei a minha queixa diante do meu Deus. Eu aplaudi a Jesus, eu fui buscar ele. Sabe o que ele fez, meu amado? No momento da dificuldade, ele aprofundou na fé. Ele teve atitudes que são atitudes que fazem o homem e uma mulher de Deus triunfar na batalha. Sabe quem triunfa na batalha? Sabe quem consegue superar dificuldades? Aqueles que conhecem a Deus como ele conhecia. Cheguei perante Deus, derramei a minha queixa. Você sabe o que significa que ele orou, né? A profundidade do seu ser. Eu acho a coisa mais gostosa do mundo. Eu não sei você, eu não sei se você tem essa experiência. Mas a coisa mais gostosa do mundo é não ter ninguém e você conseguir descer o seu joelho no chão e o seu coração ir lá para o céu. E você colocar seu rosto aos pés do trono de Deus. E o óleo ser vertido sobre o seu coração. E você dentro de você começar a se tornar melhor, melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Davi sabia o que era isso, meu amado. O Espírito do Senhor estava sobre ele, nunca mais saiu. Ele tinha um óleo sobre a cabeça dele, uma unção sobre ele, uma escolha sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, tem o sangue de Jesus sobre você. Você é o escolhido de Deus. Eu aplaudi a Jesus de novo, sabe por quê? Porque você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para ser vitorioso, meu amado. Quando ele derramou a queixa dele, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim: quando eu estava abatido, Deus conhecia todas as minhas veredas. Eu vou traduzir para você o que ele falou. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque Deus conhece todos os meus caminhos. Deus sabe tudo sobre mim e já determinou a minha vitória. Aleluia. Todos os meus caminhos são conhecidos por Deus, ele escreveu aqui. Ele sabe tudo a meu respeito. Sabe, irmãos, o que tem acontecido com o povo de Deus, que a gente vê as igrejas acabarem. Eu conheço muita gente, muita gente, muita gente. Se eu colocar uma rede social aberta, eu não vou conseguir, porque eu conheço muita gente, muito crente, muito pastor. E o que eu estou falando aqui é o que a igreja do Senhor Jesus está vivendo. O que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus é a falta do crédito a Deus, ao poder desse Deus. É, como eu já disse, supervalorizar as dificuldades e tentar encontrar saídas em outros lugares que não seja Deus. Irmãos, ele era rei, ungido, já tinha ganhado batalha com o gigante, tá? Acalmava os demônios de Saul, tá bom? Tá ouvindo isso? Já tinha ganhado muitas guerras, porque as mulheres cantavam. Saul ganhou 1000, derrotou 1000 e Davi 10.000. Ele era o cara. Você concorda comigo que ele era o cara? Ele podia ter catado uma espada, vai lá cortar a cabeça de Saul. Ele está pensando o quê? Eu sou bom aqui. Sabe para onde ele foi? Foi para uma caverna. Porque na caverna é o lugar que você consegue ter ali uma interiorização, uma busca, um conhecimento, uma profundidade de fé que vai gerar no seu coração as possibilidades de você ver o melhor de Deus na sua vida. Ele aprofundou muito na fé, porque ele, além de deixar as queixas perante Deus, ele disse assim: Deus conhece todos os meus caminhos, por isso eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Fecha teus olhos um pouquinho, porque eu preciso fazer um ato profético aqui. Que o Espírito Santo está mandando. Oh, glória! Lamachira e calamas. Se o Nicolomastou, diga aí, Zé Carlos. Deus conhece todos os meus caminhos. Mesmo que eu estou abatido, muito abatido, todos os meus caminhos são conhecidos por Deus e vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo.
Falou aí para Deus? Ele chegou para de Deus e falou assim: Deus, os meus inimigos são mais fortes do que eu. O que está vindo contra nós, meu amado, não é pouca coisa, não. As lutas que nós estamos enfrentando hoje diariamente, com família, com filhos, que eu ouço isso aqui, eu venho aqui orar pelas famílias. Essa semana alguém me disse assim: pastora, me explica. Nós estamos orando pela família, olha o que aconteceu na minha casa. Eu disse: justamente porque nós estamos orando. Porque se nós não tirarmos esses demônios que estão destruindo as famílias, se nós permitirmos que eles fiquem escondidos debaixo da cama, dentro do armário, dentro da geladeira, ninguém vai ser salvo, vai todo mundo para o inferno. Nós estamos orando justamente para isso, para que Deus desmascare o pecado, para que Deus arranque o pecado, porque salvação, meu amado, não adianta ir lá fora se a igreja for para o inferno. Como se salva lá, se aqui primeiro não tivesse sendo salvo? Meus inimigos são mais fortes do que eu. Sabe o que é mais forte que você? Uma conta bancária estourada, cartão de crédito que você tem que pagar, você não consegue, manter sua casa, pagar suas dívidas, salvar a vida de um filho que está perdido, destruição de casamentos, destruição de lares, tantas coisas trágicas que estão acontecendo. E nós estamos orando, porque se a gente não estivesse orando, meu amado, a coisa ia estar muito pior. Você não sabe, mas homens ficaram aqui, mulheres, durante 15 dias, rodeando essa igreja e orando fora e dentro, para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego. Você não sabe disso, mas pessoas pagaram o preço de vir aqui no sol escaldante, orando por você. Fazer parte de um corpo, fazer parte de uma igreja, é saber que o que se ora aqui protege você, protege a sua casa, protege a sua família. Era para estar muito pior, porque os inimigos são mais fortes do que nós. Eu não sei qual é a força do teu inimigo. Eu não sei qual é a força do seu adversário. Mas eu sei de uma coisa: que homens de Deus renovam as suas forças e buscam na esperança a certeza de que existe um amanhã. Eu vou falar para você uma coisa que eu já falei centenas de vezes aqui nessa igreja. O Espírito Santo mandou dizer hoje lá em casa. Davi concluiu sua oração de instrução, seu cântico de instrução, seu cântico de oração, dizendo assim: Deus, me livra dessa prisão. Quantos de nós não temos prisões? Tudo aquilo que não está bom na sua vida é uma prisão, meu amado. Tudo aquilo que te entristece, que te abate, que te enfraquece é uma prisão. Não é uma prisão? Se teus filhos não estão felizes, é uma prisão. Se teu casamento não está bem, é uma prisão. Se teu financeiro não está bem, é uma prisão. Se você está enfermo, é uma prisão. Hã? Me livra. Porque eu tenho certeza que tudo isso aqui vai passar. Oh, glória. Eu tenho certeza que o tempo ruim vai passar. Está no último versículo, só estou traduzindo o que ele escreveu. Quem tem certeza que tudo isso vai passar? Isso chama esperança. E sabe o que mais? Eu tenho certeza que o tempo difícil vai passar. E ainda as pessoas virão até mim e reconhecerão que tu é o meu Senhor, tu és a porção na terra dos viventes, na minha vida. Aleluia! Estou toda arrepiada aqui, meu amado. Senhor, tu és a minha porção na terra dos viventes. Você sabe o que significa isso, meu amado? Pode bom demais. Senhor, tu és a minha porção na terra dos viventes. Vai passar, tudo vai passar. E eu vou viver o que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. É isso. Não duvidou do amor de Deus. Não supervalorizou problemas. Não se rebelou contra Deus. Irmão, você não tem ideia de quanta gente se rebela contra Deus. Essa semana eu escutei, não, porque na igreja nós não vamos mais. Por quê? Não, porque se. Irmão, não tem porque se. Davi era rei. Ungido, escolhido. Ó, vai lá, Samuel. Vai na casa de Jessé. Porque eu escolhi entre os filhos de Jessé um que será rei sobre Israel. Passa por todos os filhos. Não é esse. Jessé está faltando algum filho? Tá, não sei, não lembro bem. Acho que eu tenho um sim. Tá lá perdidinho lá, um qualquer lá. É ele.
É Ele que será o rei, é Ele que será o homem segundo o meu coração, é Ele que reinará sobre essa terra, é sobre Ele, é nele que eu farei uma obra grandiosa. É você, meu amado, é você, a sua casa, a sua família. Ele era rei, ele passou por dificuldade, ele precisou ir para a caverna, ele precisou orar, ele precisou se queixar perante Deus, ele precisou crer, ele precisou ter esperança, e ele precisou acreditar que tem futuro para aqueles que acreditam no Senhor. Aplaudir a Jesus se fosse você. Tem futuro, tem futuro, tem futuro, tem futuro, tem futuro, tem futuro. A caverna é um lugar de medo, é um lugar de desesperança, mas tem futuro para aqueles que renovam a esperança no Senhor. Tem futuro. Pode ser mais forte do que eu, pode subir o pessoal do louvor, pode ser mais forte do que eu, mas tem futuro na terra dos viventes. Quantos estão vivos aqui? Deixa eu ver. Aleluia! Tem futuro na terra dos viventes. É aqui. Não é lá no céu. É aqui. Tem futuro na terra dos... É na vida. Ninguém vai morrer sem ver a glória de Deus. Ninguém vai perecer. Davi não escreveu assim: Deus, eu estou perdendo a minha fé. Estou esmorecendo. Estou tão triste de dar dó. Meu netinho contando para mim que o vô dele morreu, ele falava: eu chorei de dó. Triste de dar dó. Estou abatido, Senhor. Muito abatido. Mas o Senhor conhece todos os meus caminhos. Não saia daqui duvidando do conhecimento de Deus sobre você, sobre sua família, sobre a sua casa. Ele escreveu: vai passar. Esse tempo ruim vai passar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos glorificar o seu nome. Vamos exaltar. Porque Ele é Deus. Tem uma promessa desde a criação. Deus criou o homem para que o homem reinasse, né? Que ele dominasse a terra. Tanto que Deus criou todas as coisas e entregou para o homem. Tudo foi criado para o homem. O clima, a chuva, o sol, o frio, o calor, né? As frutas, os animais, os legumes, as verduras. Tudo foi criado para nós. Tudo foi criado para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Quem errou? Nós. Porque o inimigo destruiu a nossa mentalidade. Destruiu a mentalidade do homem de ter comunhão com Deus. E aí ele precisou enviar Jesus para restaurar essa comunhão. Então todos nós que estamos aqui hoje temos o direito de viver o melhor de Deus. Sai nesse mundo, anuncia essa verdade, conta para os seus amigos, instrui como Davi instruiu. Davi escreveu o Salmo 142 para orientar. Ele ia cantando, e as pessoas que ouviram aquilo diziam: puxa, mas esse cara é bom mesmo, porque ele confia no seu Deus. Ele não só quer ouro, não, ele não só quer carros e cavalos, ele confia no seu Deus. É você. Deus conhece todos os seus caminhos. Esse tempo vai passar e nós vamos viver muito bem na terra dos viventes. Não desista do seu sonho. Não desista dos seus projetos. Não desista da sua família. Por mais difícil que seja, por mais que esteja apagado, escuro, não tem fundo do poço para cristão. Fundo do poço é para derrotados. E nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Tome posse da sua verdade hoje. Tome posse da revelação. Tome posse da direção de Deus. Essa aliança começou na criação. E ela foi renovada no sangue derramado na cruz. Há uma aliança de Deus. E Ele vai cumprir a promessa dEle na nossa vida. Eu não vou estar com você amanhã pregando. Eu não vou estar lá do lado do teu ouvido pregando o que eu preguei hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, que ensina todas as coisas, falará ao seu coração. E te lembrará
que tem futuro para você. Amém? Aleluia. Faça desse cântico a sua oração. Vamos estender esse evangelho aos perdidos. Vamos pregar sobre esse amor. Deus de paz, que guarda a sua promessa, que cumpre a sua palavra, que guia seu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descansa em tua palavra, por tua graça estou aqui. Você já sabe, né? Você tem vitória, meu amado. Ainda que seja difícil, ainda que seja tenebroso, ainda que você não entenda por que está acontecendo. Davi nem sabia porque estava acontecendo tudo aquilo. Ainda que seja tudo estranho, você sabe. Só por isso. Se você não puder estar aqui amanhã, porque você perdeu a graça de Deus. Porque quando a graça estiver sobre nós, nós estaremos na sua presença. Então lute pela sua salvação. Lute pela salvação daqueles que você ama. Diga, Senhor, nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Então você vai embora hoje diferente, porque você entrou na presença de Deus. Guarda as suas promessas, que cumpre a sua palavra e guias meu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descansa em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho um pacto com você. Tenho redenção. É uma aliança no sangue. Você não é qualquer um, meu amado. Mostre sua fé como Davi mostrou. Age hoje pela fé. Tem uma atitude de fé neste lugar. São frutos. Deixei as minhas queixas perante Deus e entendi que o meu caminho está debaixo dos seus olhos. Escuta isso, meu amado. Escuta isso. Tem promessa. Ele não esqueceu delas. Então coloca a sua vida, a sua família nas mãos do seu Deus. Confio em suas promessas, descansa em tua palavra, com tua graça estou aqui. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Não desista. O mesmo Deus que fortaleceu Davi, Ele te fortalece hoje. Deixa essa fraqueza na caverna. Sai da caverna para ser vitorioso.
tua palavra, por tua graça és tu. Só por isso, Senhor, só por isso. Obrigado, Deus, pela redenção. Obrigado pelo perdão. Obrigado por nos dar uma vida nova. Obrigado porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aplaude o seu Deus, aplaude a Jesus. Glorifica o seu nome, exalte e saia daqui com uma certeza. Você é vitorioso. Diga para o teu adversário: eu sou vitorioso. Aleluia. Ontem, irmãos, sobrou algumas coisas que as irmãs colocaram ali no fundo. Se alguém quiser comprar, vai estar ajudando a igreja, tá certo? Quero te abençoar. Senhor, nos livra do mal, nos leva em paz, paz no espírito, a paz que independe de circunstâncias. Que o Senhor nos guarde todos os dias, que essa graça, que esse amor pregado hoje nos sustente a cada dia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do teu Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão e fala: você é vitorioso.